Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimento, sobre mercado financeiro, que traz para você os principais especialistas do mercado, quem faz esse mercado acontecer, quem constrói ele de dentro, para bater esse papo com você, investidor e telespectador da BMC News, e torná-lo cada dia melhor. Nós estamos aqui para fazer aquelas tradicionais perguntas difíceis, para te ajudar a pensar em novas perguntas e naturalmente aprender como essas mentes brilhantes respondem a essas perguntas para que você, investidor, construa as suas próprias perguntas. Esse programa aqui é uma parceria da Com Dinheiro com a BMC News e traz hoje para vocês, para um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito agradável, José Renato Maniz, para discutir um pouco com a gente sobre valuations e o ambiente de venture capital no Brasil. José Renato, é um prazer recebê-lo aqui, é muito bom tê-lo aqui na bancada do Você com Dinheiro. Prazer é meu, Felipe, sensacional estar aqui com a tua audiência, é incrível. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vai ser muito bom o nosso papo. Muito obrigado. A gente tem aqui a missão, né, de trazer perguntas difíceis para os nossos convidados, para que a nossa audiência também, naturalmente, aprenda um pouco, inclusive aprenda a pensar. E por que e aprenda a fazer essas perguntas novas. Queria começar com uma, que é uma pergunta meio encrencada, inclusive, para quem é de mercado. Valuation de startup por DCF funciona? Dá para você fazer valuation de startup como você faz valuation para empresa e velocidade de cruzeiro? Vamos lá. A sua pergunta a gente pode pensar em três tipos ou três momentos de vida de uma startup. Uma startup vai ser parecido com o tipo de empresa, talvez num quarto momento, né? Então você tem um momento onde a startup sequer tem faturamento, ou que ela fatura menos do que gasta, né? Então ela está... como é que você faz um fluxo de caixa a partir de uma situação dessa? Se o seu faturamento ainda é uma hipótese, ou se ele ainda é tão pequeno, muito menor do que a tua despesa, tá? Então, como é que você vai fazer um fluxo de caixa a partir daí? Você tem um outro momento onde ela está começando a crescer, ela está ganhando tração, mas talvez não tenha nem recuperado investimento ainda. Ok, ela está no azul, olhando aquele mês, mas ainda não venceu, não superou nem o payback ainda. Aí ela tem um outro momento que ela está crescendo muito. Ela está escalando, mas ela cresce em índices maiores do que qualquer outra empresa, muito mais do que o crescimento de PIB, do que qualquer outro indicador macroeconômico ou de mercado que você possa encontrar. Então, em qualquer uma dessas fases, né, quando ela está no vermelho, ainda não recuperou o investimento, ela está crescendo exageradamente, em nenhuma dessas situações você vai conseguir desenhar um fluxo de caixa, você não vai conseguir projetar com segurança qual que é a receita para dali a 2, 3, 5 anos. É um exercício muito difícil. Então, não rola. Agora, quando a gente fala, não, ela já está crescendo 20% ao ano e tal, é super bacana crescer 20%, mas já não é mais aquele crescimento exponencial, tá? Então, quando você está num pré-faturamento, estágio inicial, ou num crescimento super bacana, bastante acentuado e tal, não dá para aplicar um fluxo de caixa descontado. Você não consegue justificar aquele... É um exercício. Se acontecer isso, vale quanto? Se acontecer aquele outro, vale quanto? Então, o fluxo de caixa ele é um exercício para você repetir, para você exercitar cenários. Ele serve para isso, mas não para você dizer vale tanto. Agora, nessa linha, a gente teve uma onda de empresas, especialmente aquele pedacinho de 2021, onde empresas de tecnologia buscavam mercado, e aí você via IPOs assim com valores bastante expressivos. E aí você teve um caso aqui no Brasil, Nubank, como é caso público, a gente não tem problema falar, né? Depois a Paula, forte abraço aí, depois você censurar o programa. Mas eu acho que não tem problema falar, o Nubank, quando foi a mercado, foi um valuation que chamou a atenção de todo mundo. Você via o pessoal ia olhando aquele número e arregalando o olho. Poxa, mas será que o Nubank vale mais do que o Itaú e tudo? Mas tem um detalhe ali, né? Você está precificando uma oferta restrita que vai pegar um grupo específico de investidores pelo preço inteiro da ação. Esse problema de multiplicar preço pela quantidade de ações, né, e quanto do free float representa o valor da companhia inteira, é muito discutido, mas nesses casos fica
mais pesado. Tá certo o camarada olhar assim, eu pego o preço, multiplico pela quantidade de ações de todas as séries da companhia e isso aqui é o valor de mercado daquela empresa? Felipe, é um prazer conversar com você. E você sabe que eu sempre gosto de dar uns exemplos ilustrativos que descontraem, a gente acaba registrando. Então eu fiquei, preciso trazer um exemplo novo, né? Você imagina um cara que juntou por alguma razão, ele tem no guarda-roupa dele 100 camisetas da seleção brasileira autografadas pelo Cafu. Pô, todo mundo gosta do Cafu, é um cara legal, tal, bacana, eu tenho 100 camisetas. Quanto vale a minha coleção de 100 camisetas? Puxa, não sei, daí o cara pega uma. Ele faz um leilão. E chama o cara do TikTok, um youtuber e tal, faz um barulho de mídia e vende aquela camiseta por 100 mil reais. Porra, é puxado, tá, mas dá, eu consigo imaginar alguém pagando 100 mil reais uma camiseta do Cafu. Puta, cara legal, simpático, esforçado pra chuchu, talentoso, tal, guerreiro, bacana. Bom, então eu tenho no meu guarda-roupa 10 milhões de reais. Será? Mas eu vendi, tá aí, eu comprovei que eu tenho no meu guarda-roupa, tenho 10 milhões de reais. Quer comprar? Para você eu faço 8,5, só porque é para você, só hoje, hein? Faz um Pix. É um pouco essa história. Se você faz um barulho, olha, vou vender, vou abrir, você só põe um pedacinho para vender, aquilo é real? Eu acredito que não. E mesmo nas rodadas, né, entre as rodadas de um Series A para o Series B, depois você vai para um IPO, você comentou das 100 camisas do Cafu, mas tem uma que é da Copa de 2002 e a outra que é da Copa de 98. Essas camisas eventualmente não valem a mesma coisa também, né? Sim, perfeito. O que acontece é diferente numa operação de uma empresa já estabelecida, tal. Puta, eu vou vender 20% da empresa e dali a 5 anos vou vender 20% da empresa. A empresa, nesse intervalo de 5 anos, uma empresa estabelecida, ela pode ter aumentado 50%, pode ter dobrado, então não muda muita coisa, ela tem as mesmas características. Né? Então você tem uma ação da empresa que você comprou 5 anos atrás ou você comprou ontem, ok, é uma ação, ela tem aquele valor, as rodadas têm as mesmas características. Então as ações preferenciais são de mesma classe, dão direito à mesma coisa, então elas são, eu troco, eu comprei 5 anos atrás, eu compro, a gente trocaria, elas são fungíveis. Agora, nessa sequência, no stage financing, que é típico do venture capital, a empresa ela é diferente a cada rodada e muitas vezes o investidor não é o mesmo. Então você tem um fundo, eu invisto seed e Series A, o outro eu faço Series A e Series B e tal. São diferentes. Dificilmente você na rodada seguinte vai ter o grosso do dinheiro vindo do mesmo fundo. Você vai ter, talvez o cara faça o follow-on, eu quero manter minha posição, vou colocar um pouco, mas você tem um outro líder, um outro fundo com outra conversa e tal. E o que acontece? A cada vez que você tem uma nova rodada de investimento, você tem novas condições. Então, esse investidor que está na rodada N, teve a rodada N, foi a anterior, estou na N+1. O cara da N+1 fala, olha, vocês todos estão aí há bastante tempo. Então, para usar números fáceis, tal, olha, eu estou entendendo que essa empresa aqui ela vale 90 milhões, eu vou colocar 10 milhões, tá bom? Bacana, então eu vou ficar com 10%. Claro para todo mundo. Só que, olha, eu quero ter uma proteção. Como é que funciona essa proteção? Explicando aí, se eu coloquei 10 milhões, uma empresa que a gente dizia que valia 90, portanto, é 100, e eu coloquei 10, eu tenho 10%. Todo mundo está querendo que no próximo evento de liquidez, na próxima rodada, esse negócio que hoje a gente entende que vale 100 esteja valendo 200. Aí eu coloquei 10, eu vou sair com 20. Ou se esse negócio que hoje vale 100, lá adiante vai estar valendo 300, então eu vou sair com 30. Então eu coloquei com 10 para sair com 20, eu coloquei com 10 para sair com 30, esse é meu desenho. Só que eu sou o último a chegar. Eu não sei tão bem da história quanto todos os outros. Eu estou comprando a história, eu estou pondo um voto de confiança em todo mundo. Então o que eu peço ok, é justo. Eu digo, olha, se eventualmente não vender nem por 200, nem por 300, vender por 100, pior ainda, vender por 80. O que diz a regra de 3 aqui na minha composição de cap table? Que se vender por 80 eu vou sair com 8. Eu falo, não, galera, eu fui o último a chegar. Eu mal estou fazendo alguma diferença aqui, vocês estão aqui há bastante tempo. Ou vocês me contaram uma história um pouco exagerada, ou vocês se perderam um pouco na gestão. Então, se tiver 80 milhões na mesa, eu não vou sair só com 8. Eu saio com os meus 10, porque eu fui o último a entrar. Então, você tem uma preferência.
Isso no caso onde o tal do multiplicador é 1. Então, se eu coloquei, eu coloquei 10, eu saio com 10, não saio com 8, saio com 10. Às vezes pode ter um multiplicador, por exemplo, de 1.2 a 1.5. Então, desses 80, se for 1.2, eu saio com 12, se for 1.5, eu saio com 15. Bom, numa situação em que esse cara vai sair com alguma coisa a mais, ele deveria sair com 8. Esse cara deveria ir embora com 8, ele foi embora com 10, ou com 12. Tá, ele está saindo com um pouco a mais do que o nominal. Se alguém sai com alguma coisa além do nominal, alguém vai sair com alguma coisa a menos do que o nominal. Então, não tem mágica. Então, se a minha ação cair no chão e a dele cair no chão, vamos trocar? Não. E um exemplo que você sabe que eu gosto de contar é a história é um ingresso para uma festa num cruzeiro, uma festa num navio. É a mesma música, é a mesma comida, é tudo igual. Open bar, tudo igual. Só que se o navio afundar, o cara que entrou lá atrás vai embora a nado. Tem outro que vai embora de bote, tem um cara que vai embora de helicóptero. Mas o navio não foi feito para afundar. Não, o navio não foi feito para afundar. Mas é improvável, mas não é impossível. Se não é impossível, tem algum valor. Então, o cara que, caso afunde, vai de helicóptero, não troca o ingresso dele com outro que, caso afunde, vai a nado. Se eles não trocam, não vale a mesma coisa. Ponto. Então, não são fungíveis. Ponto. Então, você não pode dizer que todos os ingressos vão ter o valor daquele ingresso. Você não pode dizer que todas as classes têm o mesmo valor. Existe uma diferença aí. Esse é um motivo pelo qual você leva os valuations de startup. Tem um estudo do Strabulaev e do Will Gornal, 2 professores lá de Stanford. Tal. Eles publicaram um paper, eles pegaram 135, não é 7 ou 8, 135 unicórnios americanos. SpaceX, LinkedIn, WhatsApp, Facebook. E disseram, quando é que ele recebeu o carimbo? A única regra é o carimbo de unicórnio não em rodada fechada, não em rodada aberta, não em IPO. Empresas 135 unicórnios que receberam o carimbo de unicórnio, você ultrapassou 1 bilhão. É em rodada fechada. E ele aplica um modelo matemático lá que ele fez com muito critério, provou, demonstrou robustez, tudo isso. Então, essas empresas, quando foram decretadas unicórnios, na média, valiam 48% a mais. Qual que é a conclusão disso? Que é meio chocante um pouco, mas o tal do post-money valuation não existe. Ele é uma referência, porque você está pegando o valor daquele conjunto de ações que foi emitida para o último investidor e você está dizendo que todas as outras... É como se você dissesse, todo mundo vai embora de helicóptero. Não tem helicóptero para todo mundo. Então esse número não é de verdade, esse número não para de pé. E existe deixa para lá, tal. Então eu não sei, aí até trago um elemento novo, né? Pode ser desconhecimento, ou já que existe, vamos nos valer disso, né? Então aí é ruim fazer julgamento, mas existe espaço para as duas coisas. E geralmente quem faz a última rodada é o maior tubarão desse aquário, né? Então, ele pode fazer isso genuinamente para se proteger. Assim, eu acredito que vale isso. Eu acredito que vale $15 a minha ação. Eu de fato acredito. Mas, cara, tem um puta risco de valer, tem um risco muito grande de valer muito menos do que isso. Então eu quero uma proteção, eu quero 1,5, sei lá, alguma coisa assim, legal. Mas ele acredita naquele valor. Agora tem um professor de Berkeley, o Bartlett, Robert Bartlett III, acho que é desde o avô dele mesmo nome. E ele diz o seguinte, olha, tem evidências aí interessantes de que é do interesse do empreendedor que a empresa receba uma etiqueta alta. E é interesse do investidor também. Aportei no unicórnio, participei numa rodada do unicórnio. Existe um ganho. Vaidade talvez não importe tanto, mas você tem um ganho direto, porque esse cara aqui foi o fundador do unicórnio. O passe dele valorizou. A próxima startup dele vai captar dinheiro com muito mais facilidade. O gestor do fundo, olha, o fundo aqui, a gente acabou de fazer uma rodada, a gente fez um unicórnio. Interessa para todo mundo contar a notícia de que participou disso, do nascimento de um unicórnio. Então, o que ele diz você diz, olha, vamos dizer que essa empresa então está valendo um unicórnio, cara, vale 1/3 disso. Põe um multiplicador de 6. E você ancora a indústria inteira, no eventual IPO e assim por diante. Então, você já sabe, eu sei que não vale, por isso estou colocando. Então, quando você coloca um multiplicador de 6, por exemplo, você não acredita. Então, o que diz esse autor, o professor lá de Berkeley, é que, olha, os caras fazem de caso pensado. Então, não eu acredito, mas sou desconfiado, eu já sei que não vale. Quem que é o prejudicado? Todos os investidores anteriores.
Isso não é muito bacana, né? Porque ele vai colocando, ele vai traçar aquele valuation, mas com a sua cláusula de proteção, né? Exato, exato. Com ele recebendo 6 vezes, garantindo que ele multiplicou o dinheiro dele 6 vezes. Então, aquela participação dele, ele está comprando 30%, o cara virou 95%, sei lá, se eu colocar, modelar isso no Excel. Ele drenou todo mundo. E aí é feito assim, vamos lá, aí é a situação do dolo. Então, isso pode acontecer por desconhecimento, ou mau jeito, ou num caso desse, não, a gente sabe o que está fazendo. Por quê? Então, este último é quem vai ficar com o dinheiro. E para o empreendedor, talvez ele não esteja nem olhando a saída, porque ele vai ficar, dessa saída, ele fica com nada. Então, tem outros mecanismos onde pode ter uma saída, mas não, me interessa o ganho de eu sou um founder de unicórnio, por mais que eu não tenha uma distribuição disso na venda, etc., o ganho dele pode ser interessante, não monetário, não financeiro, não o dinheiro que ele vai levar. Maravilha, vamos bater esse papo aqui com o José Renato Maniz sobre valuation de startups, o fluxo e o capital, o desenho do Venture Capital aqui no Brasil. E aí, sobre esse pedaço de desenho, tem uma questão interessante. Quando a gente olha by the book, a empresa faz series, ela vai lá, recebe seed money, investidor anjo, venture capitalist, e vai rodando cada rodada, ela tem o seu quadradinho, né? Em que ela vai pegando um conjunto de investidores diferentes. Certo. Mas existe uma discussão de se isso de fato acontece. Se eventualmente é aquela empresa que recebe dinheiro de venture capital, não é a empresa venture capitalista que vai receber só venture capital até o IPO, e o contrário, né? Você tem uma empresa que segura, vai para private equity, só recebe private equity, nunca vai ao mercado via IPO. Como é que está sendo construída essa história hoje? E como é que está esse ambiente aqui no Brasil também, mercado local? As rodadas estão desenhadinhas, bonitinho, cada um, você vai lá, pega o seu anjo primeiro, depois vai para o Venture Capital, vai para o Private Equity, ou isso está mais bagunçado? Não, bagunçado eu não diria, mas aquela exuberância, né, aquela coisa festiva reduziu um pouco, né? Então você não tem aquela situação, tá queimando caixa, não, mas a ideia é bacana, tal. Então, nossa, antigamente o fato de uma startup já ter 5 anos, nossa, isso é ruim, é muito tempo, tal, a coisa tinha que ter acontecido mais rápido, tal. E de repente você passa a ser, poxa, que legal, não quebrou, os sócios estão se entendendo, tal. Então existe uma outra leitura. Então, quando você está numa fase festiva, você queimar dinheiro não é ruim, a empresa ter pouco tempo é bom, porque é legal, então ela vai crescer cada vez mais. Tal. Então, acho que quais são aquelas coisas que pontuavam, nossa, sinaizinhos verdes para um venture capital e coisas, e porque um venture capital, eu não ligo. Então, eu tenho a impressão que o checklist, a pranchetinha do venture capital, hoje ela tem algumas linhas que estavam na pranchetinha do private equity antes, entendeu? Olha, o cara não queima dinheiro. Que legal. Então, o Venture Capital disse, nossa, você não arrisca, né? O mercado foi se compactando em torno das teses um pouco mais conservadoras. Sim, fato. O mercado ficou. Então, o Venture Capital ficou um pouco mais conservador, ou um pouco menos arrojado, vai? Vamos tentar usar palavras diferentes aí, mas é isso, sim. E como é que está o passo anterior? Se você tem bastante contato com o investimento anjo também, como é que está esse mercado? Como é que está o olhar para as empresas? Eu acho que essa onda mais conservadora, com juros, sim, que a gente está, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, chama a atenção para a capacidade de gerar caixa. Né? Você conhece bem aquela planilhinha que o Roy faz, né? Você pega ali 100 mil reais, né? Mês a mês. Quanto isso vale com juros a 13? Quanto isso vale com juros a 2? Né? Uhum. Então, 100 mil reais daqui 30 anos com juros a 2, ok, vale 600. Vale 100 mil reais, no caso, vale 60 mil. Eu estava pensando porque a referência padrão é 1.000, né? Vale 60 mil, ok. Mas com juros a 13 vale 0. Né? Sim. Então acho que todo mundo vai ter essa não é nem flight to quality,
depois o futuro não vale nada quando a taxa de juros é muito grande. Isso muda o modelo, o jeito de pensar. Mas o investimento anjo, muitas vezes, olha outras características também, porque você leva para a empresa expertise. E como é que está esse mercado e como ele tem evoluído aí no Brasil? O que você tem visto de legal nessa indústria do investimento anjo? Felipe, existem muitos perfis de investidor anjo, né? Então, talvez para alguns perfis o cara está olhando, olha, eu coloquei 100 mil, saí com 300 mil, etc. Não é necessariamente esse, acho que quase que de forma alguma o único fator. Então, tipicamente o investidor anjo ele coloca um dinheiro. Se ele é um cara que já cumpriu 35 anos de carreira executiva, está muito bem, aposentado, está com a vida ganha e tal, esse cara está colocando e não necessariamente olhando o retorno financeiro disso. Então, às vezes o cara está em casa, parado, puxa, eu quero me sentir útil. Então ele vai lá, estou colocando 50 paus. Eu falo assim, puta, pode ser que dê errado, eu perca 50 paus. Mas talvez para alguém com 50 milhões no banco. Então, para esse cara perder 50 mil reais, não é aí. De fato, há um impacto, vamos lá, voltando. Há um impacto sim, porque se esse cara teria 300 mil para brincar, ele fala, não, agora eu vou brincar só com 100, porque a renda fixa é uma delícia. Ele vai lá, é tudo de bom. Então, existe sim um impacto. A renda fixa fica mais interessante. Então, os outros motivos continuam, mas o investidor anjo nesse perfil, puta, pode ser um give back. Cara, ralei de trabalhar, não dei atenção para os meus filhos e eu tenho uma molecadinha aí, 20 e poucos anos, menos de 30 aí, que eu acho que eu posso ajudar. Pode ser, são vários motivos. Às vezes é um cara ainda trabalhando, ainda na ativa, tal, o tempo dele é mais restrito, mas ele fala assim, mais adiante, talvez eu queira fazer alguma coisa, então ele quer aprender. Então, você pega um cara de talvez 70 e poucos anos de idade, ele quer o convívio, ele quer estar atualizado, ele quer, enfim, se sentir contribuindo para aquilo. Tá? Então, o retorno dele não é só o dinheiro. Então, ele não vai colocar tudo que ele tem na renda fixa, que ele poderá gastar naquilo lá, porque legal, faz parte, ele se interessa, conversa, tem reunião de conselhinho, tal, etc. Um cara que está ainda na ativa, tá falando, eu quero conhecer, eu quero ver de perto. Então, eu não vou pagar um MBA. Tá bom, então eu vou colocar dinheiro em 2, 3 startups e vou ficar acompanhando de perto. Então, existem outras métricas do retorno disso para perfis. Se é um cara que fez um exit, puta, o empreendedor fez uma venda, colocou um dinheiro bacana, vários milhões no bolso. O cara fala, vou pegar uma parte e vou reinvestir. Legal. Ele está olhando quais são os próximos movimentos que ele pode fazer. Então, tem um cara que está lá, um executivo na ativa, ele está olhando qual pode ser um momento de carreira dele mais adiante. Um cara que é um empreendedor que fez um exit de sucesso, ele está pensando quais são minhas próximas empreitadas. Ou até vou ter participação num fundo, etc. Então, são perfis diferentes. Geralmente, esse formato, é comum que o anjo banque essa primeira rodada sozinho ou geralmente ele entra com outros anjos? Como funciona isso em termos de comunidade? Assim, olhando de dentro, geralmente tem essa fusão, então vai uma turma olhar ali, acompanhar de perto, sei que tem o Fair Angels lá, você também acompanha muito bem. Geralmente esse movimento vem em conjunto ou cada um olha o seu, você faz o investimento geralmente sozinho nessa primeira aposta? Pense o seguinte, um grupo de anjos, você citou a Fair Angels, a gente pode falar da Poly Angels também, assim como tem vários, né? Você diz assim, olha, para uma startup, investir 20 mil reais numa startup não vai ajudar em nada. Talvez 200 mil, ok, possa fazer uma diferença. Se eu tiver mais 9 amigos e em 10, em vez de eu colocar 200 mil numa startup, vamos supor que eu tenho 200 mil, em vez de eu colocar 200 mil numa startup só, talvez eu coloque 20. Talvez eu possa colocar 20 mil em 10 startups, mas 20 mil não resolve. Mas se nós estamos em 10 amigos, então diluímos o risco. Nós estamos em 10 amigos em 10 startups. Cada startup recebeu 200 mil. Cada um colocou 200 mil, mas fracionou. Então, um cheque de 20 mil, 10 pessoas deram um cheque de 20 mil. Então, pensa numa comunidade como Fair Angels, e por isso tem 150, 200 pessoas. Então, para uma startup você juntou 5, para outra startup você juntou 25 pessoas. Não são todos, não são os 100, os 200 que investem. Você tem um subgrupo. Por exemplo, 5 ou 20 são as quantidades que eu disse, que pode ser tão pouco quanto 5,
podem ser tantos quanto os 25, por exemplo. O que tem interessante é, não estou eu sozinho tomando a decisão, ainda que sejam só 5, tem outros 4 que também acharam aquilo bacana. Porra, eu achei a ideia bem legal, mas os caras eu não sei, eu não senti confiança. Não, o cara é gente boa, pô, conheci. Inclusive o pai dele estudou com meu cunhado, tal, pô, legal. Então, você tem mais pessoas para você você não decide sozinho. Você toma a decisão de investimento de forma colegiada, vai. Você tem apoio, fala assim, puta, eu acreditei nesses meninos. Não, então, se for uma opção ruim, falar, cara, nós 5, né? Nós 5 aqui tivemos uma leitura errada da ideia do empreendedor, dos empreendedores e tal. Então, a associação de anjos, ela é uma coisa muito bacana, ela não constitui um veículo, tá? Então, no geral, um clube, um grupo de anjos, ela presta um serviço de fazer uma curadoria. Então, muita startup, você tem um critério básico para você filtrar os casos meio absurdos e tal. Isso aqui faz sentido. Então, você aí sim leva e apresenta para o conjunto de associados desse grupo, certo? E aí eles avaliam, legal, bacana, interessa, não interessa, formam um grupo investe. Então, essa é a forma como um investidor, pessoa física, pode fazer um investimento direto numa startup. Então, pode ser um documento, olha, os 3 empreendedores e os 10 investidores abaixo assinados combinam o seguinte, e acabou, está lá o documento. Tipicamente um mútuo conversível que vai ter o regramento disso. E aí, você não... Esse é um negócio interessante de explicar, que aí, eventualmente você não vai entrar no capital social da empresa, que te exporia a um risco desproporcional. Sim. Você faz isso via um contrato, um acordo, que lá na frente, num eventual evento de liquidez, você converte, né? Sim. Na verdade, isso seria uma opção. Você diz, olha, se der certo, eu vou ter 2% da empresa. Se der errado, eu vou embora com 0. Mas isso expõe, principalmente por conta de justiça trabalhista no Brasil, etc. Então, o modelo você diz que é um empréstimo. Mas se as coisas derem errado, o empreendedor fez tudo certinho, ele se dedicou àquilo lá, etc. Então, aquilo lá não vai ser cobrado. Mas a rigor é uma dívida. Então, se der algum problema qualquer, a defesa do investidor é executar a dívida. Porque se entrar uma briga, uma justiça, fala, não, eu também sou credor. Então, é para proteger. Existe um pênalti infeliz aí para a startup, porque se fosse uma opção, olha, isso aqui não vai ser cobrado e tal, você vai lançar de forma diferente no balanço. Quando é um mútuo, é uma dívida. Eu já vi startup que, pô, bacana, legal, conseguiu vencer uma concorrência para prestar um serviço para uma empresa pública. E aí o cara lá, como ele recebeu, recebeu 1 milhão de investimento. Legal, ele tem uma dívida de 1 milhão. E ele não tem isso. Do outro lado do balanço não tem nada. Então ele tem um patrimônio líquido negativo. Aí por uma questão de governança, tal, legal, uma empresa pública tem que proteger nosso dinheiro. Está explicado não fazer negócio com alguém com patrimônio líquido negativo, então você não consegue. Então você dificulta um pouco a vida da startup por conta desta modalidade. Então você faz um documento que transforma esse investimento, que é uma opção, meio que você traveste ele, né? Então, ele é uma opção travestida de empréstimo. Ela ganha uma fantasia isso aqui é um empréstimo. Mas você vai me cobrar de volta? Não. Se você de fato não desistir, se você não for um louco, se você ficar tentando, e a tecnologia, o produto ou o mercado não derem certo, paciência, perdi meu dinheiro, eu não vou atrás do seu apartamento, tá tudo certo. Desde que você, de fato, se dedique a isso. Você não vai, mas cansei, vou viver de herança. Não. Se você cansou de viver de herança, você me devolve. Mas não sendo isso, só que, enfim, é uma opção que você traveste de empréstimo para proteger o investidor, tipicamente de uma ação trabalhista contra, mesmo você não estando no contrato social, o fato de você ter uma opção te expõe. Pode ser interpretado como, você era um sócio, você usou esse artifício, poderia um juiz trabalhista dizer, um artifício de você ter a tua participação, garantida por uma opção. Então, você diz, não, eu emprestei dinheiro para essa empresa e, eventualmente, eu posso optar por ter uma participação dela. Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui com o José Renato Maniz sobre Venture Capital, sobre o ambiente de Venture Capital no Brasil, sobre valuation, por que não, e sobre quais são as coisas que não são discutidas sobre valuation. É justamente trazendo aqui na proposta do programa essas coisas fora da caixinha, essas ideias fora do comum, para você, investidor, estar sempre
cada dia um pouquinho melhor. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Até lá! Olá pessoal, estamos de volta aqui com Você com Dinheiro de hoje, a participação do José Renato Maniz, aqui batendo esse papo conosco sobre o ambiente de Venture Capital no Brasil, o ambiente de investimento anjo, inclusive, os ciclos que conduzem esse setor e, por que não, naturalmente, sobre valuation, como pensar esse setor, pensar esse tipo de investimento. Inclusive o ambiente de capital de risco aqui no Brasil é bastante jovem, né, Sim. Renato? O que você, querendo ou não, acompanhou aí de mudança nos últimos anos? A gente deu para amadurecer, deu para criar um ambientezinho melhor aqui no Brasil? Ah, sim, com certeza. Isso é um fenômeno global, né? Você tem cada vez mais as iniciativas, a inovação, cada vez mais acontecendo fora das grandes corporações. E fora das iniciativas governamentais também. Claro, o governo é um grande promotor disso, tem um papel de fomento muito importante, mas você tem isso acontecendo naquela visão romântica nas garagens, né? Então, quando eram coisas físicas, né? Hoje as coisas são muito mais fruto de teclar, né? Então, essas coisas de código, tal, etc., enfim, outras formas de inovação, elas acontecem cada vez mais de forma descentralizada, e a forma de você... Vamos lá, quando você está inovando, você está colocando para funcionar, você inventou e aquilo tem que acontecer comercialmente para que lá seja invento. Isso consome dinheiro. Tem muita incerteza, etc. Então, até as coisas viabilizarem e tal. E você não é uma forma tradicional de investimento. Então, o private equity, na sua forma tradicional, não atende. Então, aí você tem esse ecossistema, ele vai se formando e vai ganhando corpo, solidez, etc., por conta o quanto que a indústria, a tecnologia, ela depende dessas pequenas iniciativas fragmentadas, pulverizadas para acontecer, só que isso consome recurso. Então, o desenvolvedor que está lá programando, ele precisa almoçar, pagar a escola do filho, tá? Então precisa de dinheiro, você tem que ter dinheiro girando. Então, isso acontecia de uma forma um pouco errática ou desorganizada no final dos anos 90, e isso tem se organizado melhor. Isso tem acontecido de forma sistemática, reproduzível, etc. Então, sim, o mercado tem se organizado e isso tem crescido. E como é que eu sei que você gosta de acompanhar e estudar esse tema, como isso tem se misturado com a academia? A gente às vezes vê um preconceito que não me deixa muito feliz, mas mas quem sabe disso é quem está lá colocando a mão na massa. Por outro lado, no acadêmico que fala, não, esse camarada aí quer criar conhecimento em cima de um ou dois casos, isso aí não é conhecimento. Fica esse embate e muitas vezes a gente não aproveita as boas sinergias entre conhecimento acadêmico e a prática nessas atividades de investimento. Como é que está a pesquisa nessas áreas de valuation, em growth, em startups, e o que você consegue usar entre experiência e prática? Como esse mercado dá as mãos? Tá. Na sua pergunta anterior, eu acho que a gente está mais avançado. Então, estamos melhor organizados, tal, etc. Eu acho que no Brasil a gente tem um pouco ainda a caminhar, nesse sentido de você ter a academia entendendo que dinheiro de empresa é bom. Então, um laboratório numa universidade recebeu uma verba de governo, nossa, que bacana. Vem uma empresa aqui, vai investir, vai custear o laboratório, não sei. Então, é uma coisa um pouco... existe ainda um pé atrás, uma visão talvez um pouco antiga, um pouco equivocada de que um investimento de empresa não é legal. Você fazer alguma coisa para dar dinheiro não é tão bacana. Então, existe ainda um pouquinho essa ideia de que, por parte de professores ou até de alunos, dependendo do curso, etc., de que se é da academia tem que ser o conhecimento pelo conhecimento. Eles dizem, não, eu estou fazendo uma pesquisa porque ela pode gerar dinheiro. Encontrei um jeito mais barato de fabricar um produto, então vamos todos ganhar muito dinheiro fazendo esse produto de uma forma mais barata, mais lucrativa. O produto vai ser mais barato, vai ser feito mais rápido, vai durar mais, sensacional. Vai sobrar milhões, lindo, deixa a patente, royalties, sei lá, faz endowment para a faculdade, alguma coisa, e todo mundo ganha.
Então, existe um pouco um pé atrás. Não, esse professor aqui participa de uma pesquisa que vai dar dinheiro. Não, não pode. Não, como é que é? Isso é um sacerdócio, é um voto de pobreza. Isso acho que existe tem um pouquinho ainda para a gente caminhar para isso ser bem visto. Acredito que a nossa produção acadêmica tal, ela ainda ela pode crescer, ela vai crescer, tá alguns indícios aí de que vai caminhar para isso, de você ter trabalhos acadêmicos que vão ajudar os fundos de investimento a performarem melhor, as startups a serem melhor avaliadas, a receberem mais dinheiro, etc., a fomentar isso acontecer ainda mais, a contribuir para o lado positivo disso. E se há algum buraco aqui ou um buraco lá, que essa produção acadêmica alerte, olha, cuidado, isso aqui pode dar a impressão de ser bom e não ser tão bom, olha, isso aqui pode ser melhor ainda do que parece. Tal. Acho que essa contribuição tem espaço para melhorar. Existe uma visão, assim, às vezes, um pouco preconceituosa de um lado para outro. Se você soubesse gerar valor, você não estava dando aula. Se você, enfim, dá para imaginar as picuinhas, aí, as alfinetadas que um lado pode dar no outro, isso aí não é bacana. Acho que tem uma forma de juntos se construir. E outra, a sua carreira acadêmica também se valorizar, a sua faculdade, o seu curso ter mais dinheiro. Você não esperar só o Ministério do sei lá o que colocar mais dinheiro. Tem um banco, tem uma empresa de tecnologia, tem um fabricante de computador, um fabricante de celular, que estão colocando dinheiro. Ótimo, quem pagou o ar-condicionado? Não sei, mas o ar-condicionado é novo, o computador é novo. Essas coisas são interessantes. O que uma faculdade, uma universidade tem para entregar em troca, para merecer ar-condicionado, laboratório? Está entregando conhecimento. Então, acho que isso aí ainda tem um passo a mais. Aí, acho que aqui na outra matéria está tirando 8,5, nessa aqui está com 6,5. Precisa melhorar um pouquinho a nota. Você, assim como eu, né, construiu sua carreira acadêmica dessa forma menos tradicional, né? Muitos dos nossos colegas viveram a academia em plenitude, ou seja, construíram toda a sua carreira na academia. Mas conta um pouquinho para a gente como você fez o mestrado profissional, né, na USP. E conta um pouquinho para a gente como foi sua carreira e como você chegou até lá. Legal. Como é que como é que se construiu o meu interesse pelo empreendedorismo desta forma sistematizada, racional? A minha formação inicial é engenharia. Eu, ao longo da minha carreira profissional, empreendi negócios que eu comecei do zero ou negócios que eu fui convidado a vir a participar, me tornei sócio com o negócio já andando. Algumas como executivo, mas com participação no negócio. Então, minha carreira inteira teve um componente em maior ou menor intensidade empreendedor. Aí tem uma passagem especialmente interessante. De 2007 a 2017, por 10 anos, eu tive uma empresa que fabricava aplicativo para celular. E ela começou de uma forma... Eu estava na hora certa, no lugar certo, porque eu montei uma empresa que ela queria fazia aplicativo para entregar para celular Nokia, que era o que todo mundo tinha. E você não tinha 3G, não tinha nada disso, então você tinha transmissores espalhados e você entregava por Bluetooth. E aí eu falei, nossa, minha empresa vai quebrar. Por quê? Porque o BlackBerry, pensando no B2B, né, o BlackBerry, numa ação de uma empresa pagando a marca, eu não vou conseguir entregar um conteúdo, porque o BlackBerry o cara tem que mudar configurações para conseguir receber e rodar um programa. E o tal do iPhone, que estava assumindo, o iPhone você não consegue entregar. E o que a gente entregava? Você já era uma aposta no vídeo curto. Então, para uma ação B2C, eu entregava um vídeo de marca para alguém, já era um vídeo curto, com entrega individualizada, o conceito de vídeo curto já estava lá. E outra coisa é, poxa, pensa no cliente B2B, é um congresso. O cara no celular Nokia, ele tinha a lista das palestras por sala, horário e tal, e numa feira, lista dos expositores, etc. Tal. Aí eu falei, nossa, isso acabou, porque o iPhone não deixou eu entregar. Poxa, mas o iPhone tem uma loja de aplicativo. Olha, surgiu o Android. Que bacana. Então, como eu disse, estava na hora certa, no lugar certo, porque eu estava com uma empresa aberta com o propósito de fazer aplicativos para rodar em celular. Então, legal, a gente surfou, no primeiro momento era uma agência de publicidade, para ter a marca queria ter presença na App Store, no Android Store, Google Play, sei lá. Aí depois, passados uns 3 anos aí todo mundo que batia na porta, assim, muita gente que batia na porta queria, eu estou começando uma startup, eu preciso fazer um MVP. Então, no começo eu não entendia o que é um Canvas, Lean Startup. Então, no começo eu estava aprendendo sobre isso. Passou de um certo ponto, eu me vi, a empresa passou a prestar consultoria. O cliente vinha, quanto custa para você fazer esse aplicativo? Cara, você não precisa desse aplicativo, você precisa melhorar o seu discurso, o teu viés, a tua apresentação está com um ponto de vista errado. Então,
além de entender melhor como é que é a cabeça, como é que é isso de você empreender, etc., a gente passou a conhecer também os primeiros investidores de venture capital que estavam surgindo no Brasil. Então a gente viu surgir a Stella, a gente viu o Redpoint se constituir aqui no Brasil, etc. A gente viu isso acontecer e muitas a gente tinha oportunidade. A gente ia acompanhar o cliente, olha, eu vou apresentar, vou ter o pitch amanhã, eu vou apresentar meus slides, de lá algumas telas já do MVP, do mockup aqui do aplicativo e tal. Então foi fascinante poder ter essa imersão. Ao longo desses 10 anos a gente teve uns 80 cases entregues e pelo menos 30 foram MVPs de startup. Então a gente viu 30 startups nascerem ou tentarem nascer por conta dessa iniciativa. Então, isso fascina. Falei, cara, essa é uma forma sensacional de você promover a inovação e a renovação na economia. Então, você fala, puta, uma vez aquele tal de Schumpeter, pô, esse negócio funciona. Então, você tem que, de fato, trazer essa renovação, aposentando, não digo destruir, mas aposentando coisas que até estão dando dinheiro para você poder ter espaço. Eu falei, cara, então, poxa, estou começando até a lembrar o nome de economista antigo, estou vendo isso daqui, não é só numa startup que eu pensei, que um amigo pensou. Não, pô, foi mais de 30 que eu vi acontecer, eu acompanhei o nascimento, a gênese dessas 30 e numa posição neutra. Então, olha, esse cliente meu trouxe isso daqui, então eu podia conversar com um investidor, vamos tomar um café? Então eu pude conversar com mais do que 30, porque esses caras fizeram pitch para mais de um investidor, então eu conversei com muita gente. E numa posição, não, eu só sou fornecedor dele, me conta, como é que você dá nota, como é que você avalia, como é que é, o que é bom. Porra, veja, o cara está sozinho, solo founder, eu não invisto. Ah, legal. Então, talvez para o empreendedor ele não ouça, mas você, como é uma parte relativamente neutra, então, eu tive essa oportunidade de absorver, desenvolver relacionamento, me aproximar de muitas pessoas desse lado da mesa do investidor. Eu falei, legal. Então, com pandemia e tal, aí acabamos nos conhecendo na USP nessa situação, eu falei, cara, eu quero mudar de lado. Eu até hoje construí minha vida profissional, minha carreira, estando do lado de quem está colocando as ideias de pé. Aprendi a fazer a interlocução com quem está investindo e esse lado da mesa, muito da intuição, do improviso, da garra, essas coisas todas legais, mas eu disse, não, eu quero entender como é que funciona isso, eu quero ter um olhar mais sistematizado, eu quero ter um olhar mais organizado, eu quero ter uma visão de engenheiro disso. Mas isso, como não é uma questão de engenharia, então é uma questão de academia. Então, se o engenheiro é um cara que é treinado para poder olhar e organizar as informações, sistematizar, eu falei, a academia é quem faz isso de uma forma mais universal. Então, como é que os empreendedores se comportam? Como é que você consegue encontrar pontos em comum quando as coisas dão certo? Como é que você encontra pontos em comum quando as coisas dão errado? O que é possível quantificar ou não? E isso a academia abre muita luz. A academia não vai te dar, está aqui uma receita para você fazer valuation de startup. Não tem. Mas você aprende, opa, está aqui econometria, opa, está aqui técnicas de regressão. Então você consegue entender como é que você aplica essas ferramentas e o número de papers já com aplicações dessas coisas. Então são, por enquanto, papers de fora, muito mais frequentes do que os papers daqui. Mas sim, a academia ela contribui cada vez mais. A gente vê ainda mais papers de fora, são poucos papers ainda aqui dentro. Mas como esses dois que eu te falei, o cara resolveu, vamos pegar 135 unicórnios, são todos os unicórnios de origem americana que receberam um carimbo de vale 1 bilhão ou mais em rodada fechada. Ele falou, vamos medir, colocou, mediu. O outro cara diz, olha, eu vou trazer evidências de que existe um conluiozinho lá do empreendedor e do último investidor para jogar para cima, porque interessa para eles o buzz de unicórnio e tal, etc. E são trabalhos acadêmicos, assim, você dizer que esses unicórnios receberam o carimbo em 48% a mais do que o fair value deles em média, qual a grande contribuição acadêmica? Assim, a academia por academia, porra, um paper meio vazio, né? Daqui a 50 anos. Agora, pro mercado, fenomenal. A gente está falando de, se o unicórnio é $1 bi, a gente está falando de meio bi de dólar em cada uma, então 100 empresas, a gente está falando de 50 bi de dólares ali de valor. E aí depois fala, nossa, o que está acontecendo? Por que desvalorizou? Se você vê, me fala 20 empresas que depois do IPO baixou, você fala com facilidade, se eu falar 5, você fala sem respirar. Agora eu falo, me fala 10 que subiram. Então, pera, o que acontece? Como é que é isso? Que você tem um valor? Não, esse valor está certo. Você tem incontáveis exemplos de quando ele está em tese mais alto. E raríssimos
de quando ele estaria abaixo. Bom, então ele está errado. É simples isso, entender que isso daí não funciona. Então, voltando para a questão da academia, que é o tema da sua pergunta, né? Um cara questionar, cara, não é possível você dizer que isso aqui está certo, que isso é aceitável, se raríssimas vezes você pode encontrar uma valorização e praticamente regra que esse negócio vai cair. Então, o cara diz, está aqui. Então, é um paper que ele tem a robustez, ele tem a credibilidade, ele tem o método que você pode comprovar. Cada passo dele, cada vírgula do que ele escreveu está lá registrado, são dezenas e dezenas de páginas, o anexo online dele tem 300 páginas, etc., fora o código que ele também colocou no site, está lá. Não tem, veja bem, eu disse que eu interpretei. Não, está cientificamente escrito o que o cara fez. Só que o interesse disso, em grande parte, não é para a própria academia. Cara, o cara fez uma entrega sensacional para o mercado. Para quem quiser ler, entender, e agora, continuar fazendo faz de conta, tá bom, mas está lá, está produzido, né? Pelo menos para o investidor anterior, ele deveria estar lendo esse paper. A gente espera que sim. A gente espera que sim. Pelo menos para quem está perdendo esse valor que está sendo destruído, ele deveria estar atento a isso, né? Hoje nós estamos batendo esse papo aqui com o José Renato Maniza sobre investimentos, ambiente de venture capital aqui no Brasil, por que não? O que tem sido o pensamento de fronteira desse tipo de mercado globalmente. Falando de pensamento de fronteira, tem um tema que eu sei que também você gosta muito, que é finanças comportamentais. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente se o investidor fazer aquela pergunta assim, que você na academia a gente escuta toda hora e a gente tem o by the book da resposta. Mas aqui falando com o investidor que está nos assistindo, com esse olhar mais de fora da academia e que está tendo contato com esses temas agora, o investidor é racional? Deveria ser um pouquinho, né? Deveria ser um pouquinho. Mas essa questão, você falou finanças comportamentais, excelente você trazer isso. Então vamos pensar um pouquinho, né? De que forma essa questão do viés comportamental influencia, inclusive nesse ponto que a gente falou, porque ele provoca, no geral, isso provoca, ele pode ter um medo exagerado, tá bom, mas isso não é o mais frequente, né? E talvez o medo exagerado o cara não investiu, então não impacta tanto. Se você tem uma oferta e muita gente não investe, não quer dizer que isso vá jogar o preço para baixo. Agora, se você tem pessoas dispostas a pagar mais do que deveria, isso sim influencia a valorização. Então você tem dois, às vezes é um pouco difícil de separar o FOMO, o Fear of Missing Out, do Social Signaling, né? Eles são quase que a mesma coisa, mas não exatamente a mesma coisa. Então, fulano vai investir, caraca, se fulano, o SoftBank vai liderar, então fulano da Silva, cara, porra, então vale então por conta de fulano da Silva ter colocado, já jogou o preço para cima. Aí tem aquela coisa que lembra um pouco o conceito do tag along, que tá rolando uma oferta, vai que é boa, não quero ficar de fora, pode ser que seja um mico, mas vai que é boa, então você vai. É aquele efeito do bolão de loteria no fim do ano. Vai que a empresa inteira ganha e só eu perdi, e só eu não ganhei. Então, se a empresa inteira entrou no bolão, você não quer ficar de fora, fear of missing out. Agora, se você diz, cara, o CFO entrou, puta que... caramba, eu vou precisar cortar conta. A empresa inteira entrou, não vou só eu não entrar. Fear of missing out. Cara, o CFO, é um cara crica, tal. Então, aí é digital, social signaling, a sinalização social. Então, você tem esses dois elementos. Agora, ainda já que você falou de academia, tem um outro cara atravessando aí, que não só esses dois caras, o social signaling e o fear of missing out, um realimenta o outro, porque se todo mundo entrou, inclusive o CFO falou, só eu não vou entrar. Então, o CFO pode ter entrado por fear of missing out. Agora, uma vez que ele entrou, aí surgiu a sinalização. E aí o cara falou, cara, se o cara entrou, então eu vou aumentar. O cara aumenta. Então, se o valuation da empresa for o montante do bolão, o cara colocou R$20, agora eu quero ir para 50. Então, essa coisa, existe uma realimentação positiva, um feedback positivo ruim, né? Espiralando esse negócio. Aí tem mais um elemento. Então, de novo, a academia, vou pegar o Robert Shiller.
a economia da narrativa, o Narrative Economics, o livrinho preto dele e tal. Você conta uma história bacana a respeito daquilo. Cara, essa empresa vai mudar o planeta. Essa empresa vai resolver, as florestas vão ficar mais verdinhas, a água vai ficar mais líquida, vai ser tudo de bom. Ou as pessoas vão ser mais felizes, vai diminuir a desigualdade, sei lá. A forma como você consegue vender essa proposta única de valor e o tal do propósito massivo multiplicador, são os termos aí que tem o propósito e tal. Você, cara, olha que sensacional. Isso puxa um pouco. Então a sua pergunta é se o investidor é racional. Mas ele está sujeito a essas duas coisas. Agora, o que levou as pessoas a entrarem? Você tem que dizer que loteria é uma coisa bacana. Você deu o exemplo do bilhete da loteria. Puta, todo mundo entra, não quero ser o único que não investiu, não quero passar por pateta, então feira foi sinal. Pô, o CFO entrou, eu estou dentro. Mas para isso tudo acontecer, o prêmio da loteria, que aí pode ser um valor, a loteria é 50 milhões ou 300 milhões. Se for 300 milhões, atrai mais. Só que aí é um número. Só que o que o Schiller traz esse número pode não ser alguma coisa tão objetiva e concreta quanto um número. Pode ser uma narrativa. Então, se você diz, olha, isso aqui é muito bom para o planeta, isso aqui é muito bom para a humanidade. Aí quando todo mundo começa a colocar dinheiro, bom, já que eu coloquei dinheiro, eu vou naturalmente falar bem. Então, você tem um terceiro elemento. Isso aqui, um já realimenta o outro, e esse terceiro elemento joga os dois ainda para cima. Então, sei lá... Porque você tem que criar a narrativa para se convencer de que o que você fez estava correto. E uma vez que você colocou dinheiro, você intensifica a sua narrativa. Sem cara, dúvida. Eu coloquei dinheiro, mas tá meio arrependido. É difícil o cara falar. É verdade. É verdade. Isso é. E aí vem também a própria validação anterior. Você comentou antes sobre o grupo de anjos. E olha só que interessante. E aí a gente vai vendo uma ligeira retroalimentação de modelo. Por quê? E esse é um grande problema quando a gente estuda finanças, que a gente tem um modelo CAPM, super consolidado, que o investidor vai querer receber mais se investe mais risco. O que é legal? Todo investidor vai querer receber mais se ele vê mais risco. Sim. Ponto. Aí, gente, eventualmente a forma de medir risco não é a melhor, a volatilidade histórica, enfim, tudo bem. Mas é inevitável que o investidor queira mais retorno porque ele tem mais risco. Ninguém aqui vai falar, olha, não, acordei hoje, tem mais risco, é por isso mesmo que eu vou. Quer dizer, até tem o risk taker, mas geralmente ele vive pouco, então a gente expurga do modelo. Mas, veja que interessante, a gente tem nessa construção, essa retroalimentação de narrativas que você acabou de colocar, um ponto curioso, que ele tem um porquê permanecer perpétuo. Porque por mais que a gente saiba que esse viés acontece, eu não vou deixar de querer investir onde os outros estão olhando e eu não vou deixar de evitar o que ninguém está olhando. Parece que não só se retroalimenta, como ele é enraizado no modelo. Isso que é interessante. Aí dá para definir um prêmio legal para a gente começar a precificar lá o prêmio de risco de uma outra forma, que é o prêmio de... seria um prêmio semelhante ao efeito manada, mas é mais enraizado. Sabe, a gente sempre vê essa questão de a empresa estar ou não no índice. Aí tem um efeito, a gente pode começar a estudar um efeito legal de que, olha, se não tem ninguém olhando no mercado, eu vou ficar fora, ponto. Se tiver gente, eu vou ficar dentro, ponto. Isso vai gerar um prêmio de mercado e por mais que eu saiba disso, eu não tenho como evitar. É diferente de um high minus low. Se todo mundo sabe que existe high minus low, vai todo mundo investir em empresa pequena. No limite, esse prêmio some. Nesse caso, não. Porque você nunca vai querer tomar o risco sozinho. Poxa, esse bate-papo que a gente podia fazer 2 horas de programa tranquilamente. Mas já tem o pessoal ali passando no fundo, ali pulando com a plaquinha. Então, a gente vai caminhar para o final. Mas, puxa, José Renato, muito obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez. Você já veio aqui na rodada quando a gente estava apenas pelo YouTube, mas alguns convidados nessa migração para a TV era inevitável chamar, e você, sem dúvidas, era um deles. Muito obrigado por estar aqui conosco de novo, sentado nessa cadeira nova, mas
Agradeço muito pelo bate-papo e espero que quem está nos assistindo também tenha aproveitado bastante. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui com a sua audiência. Sempre que você chamar, estarei aqui. Você pode ter certeza que essa promessa que você está fazendo vai ser cobrada e vai ser cobrada sucessivas vezes, viu? Pessoal, muito obrigado também a você, nosso telespectador da BMC News, pela companhia, por estar aqui conosco. Nós fazemos esse programa para você e eu espero que você tenha, assim como eu, aqui aprendido com o Renato, pensado em novas ideias, novas provocações para te tornar um investidor melhor. Esse programa que é uma parceria entre a Com Dinheiro, a plataforma de dados, uma das principais plataformas de dados do Brasil, e a BMC News, um dos principais canais noticiando informações e conceitos sobre o mercado financeiro, para trazer aqui as grandes mentes do mercado para bater esse papo com vocês. Nós ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com a programação normal da BMC News e amanhã nós estamos de volta para bater mais um papo com vocês, para trazer novos nomes e fazer o mercado acontecer. Até lá!